Pode Ser Humano começando, que delícia, aí na sua tela ou onde você está escutando, não importa. O importante é você estar ligado aqui com a gente, porque a gente sempre tem temas que vão ligar você para ser mais humano, que tem coisa mais importante do que isso, do que a gente ser humano. E por isso que o nosso podcast chama Pode Ser Humano. É um podcast do Projeto Humanize, uma iniciativa da Best Homenagens, e traz para você aqui esse conteúdo totalmente free. Então aproveite, já curte o canal, já se inscreve e depois você vai compartilhar, porque eu sei que você vai adorar a nossa conversa de hoje. A gente sempre traz convidados muito legais. Hoje nós estamos com Rebeca Toyama. Rebeca, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite, estou me sentindo muito bem-vinda. Ah, que gostoso. Gente, já vou contar um pouquinho de quem é a Rebeca para vocês. Antes de contar da Rebeca, eu vou fazer minha autodescrição, Rebeca. Aí você faz a sua e eu conto para eles sobre o que nós vamos falar. Requalificação profissional, produtividade sustentável. Fica aí com a gente, porque Indústria 4.0, 2023, a gente precisa se atualizar e ela vai contar pra gente como e no que e como fazer isso. Certo, Rebeca? Vai ajudar a gente nisso? Tamo junto. Combinado. Então, vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou Viviane, eu sou uma mulher branca, 1,57 m, eu tenho cabelos pretos curtinhos, tenho olhos castanhos escuros também. Hoje eu visto uma blusa preta, de manga comprida, que tá meio fresquinho hoje, e uma calça jeans e um sapatinho amarelo para acordar aqui o look. Dar uma acordada no look. E você, Rebeca? Bom, eu sou Rebeca, sou ascendente, eu sou uma mistura de português com japonês. Eu sou linda, que nem todas as pessoas que estão assistindo a gente, escutando a gente. Tô deixando meu cabelo crescer, um cabelo preto que eu tô deixando crescer. Sou uma mistura de amarelo com branquinho por conta do nipônico, né? Tenho os olhos cor de jabuticaba, bem escuros. Tenho 1,48 m, 9 centímetros a menos que você. Nossa, gente. É coisa pra caramba. E diferente da Vivi, tô super colorida. Tô aqui com uma estampa toda verdinha, tô toda animada aqui, refletindo bem o que a gente vai fazer hoje. Que bom, que gostoso. Bom, Rebeca, a gente vai pôr aqui na tela agora um QR Code. Ele é imaginário. Ela procurou, mas ele é imaginário. Tá tudo bem, Rebeca. É imaginário, tá aqui. Entendeu? E aí, o que tem nesse QR Code? Você já sabe, vai ser redirecionado para nossa página, onde tem todas as informações da Rebeca. O que você passar pra gente, Rebeca? O site da sua empresa, a plataforma, o seu link do LinkedIn, o que você mandar pra gente vai estar nesse link. Então, se você quiser saber mais quais são os serviços que a Rebeca faz e oferece, é só passar pra gente. Combinado? Combinado. Nesse QR Code. Bom, gente, Rebeca, por que ela vai falar de requalificação profissional, de produtividade sustentável? Nossa, a sua vida é uma requalificação profissional? É. Você é o próprio avatar do que você faz hoje. Olha só, você fez primeiro uma formação em tecnologia e aí porque você achava que lidar com pessoas era complicado? Era isso, Rebeca? Me conta aí, então. Exato. Vou deixar você contar. Ah, tá bom. Tá? Tá. Então conta. Olha só. Um dia eu acreditei, e aí já começam a descobrir a nossa idade. Eu programei em COBOL. Nossa. Porque quando eu estudei tecnologia é assim que fazíamos. Código verde, linha verde, tela verde, tudo verde. Porque eu tinha a ilusão que se eu fosse para tecnologia, Vivi, eu não ia precisar me aproximar das pessoas. Olha só. Né? Olha só. Só que aí o meu estágio me jogou no mercado financeiro. Aí eu falei, tecnologia não vai resolver. Eu vou precisar aprender a administrar, fazer gestão. Aí eu fui fazer administração de empresas com ênfase em comércio exterior, porque eu mexia com moeda estrangeira. E achei que estava tudo perfeito. Eu achei que eu era uma sortuda. Então, ganhava dinheiro, comprei apartamento com 18 anos, fui morar sozinha. E ganhava em dólar, né? Exatamente, exatamente. Até Fernandinho, conhece Fernando Henrique Cardoso? Conheço. Ele não é o Collor, não? Não, Fernando Henrique Cardoso, FHC. Ele trouxe, né, o RV, o Plano Real. Então, tudo que eu era muito boa. E ganhava muito dinheiro. Da noite pro dia deixou de existir. Nossa, eu sei que muita gente que está ouvindo a gente já deve ter passado por isso. Né? Um dia ter acreditado que era bom em algo e com a mudança do mercado, a mudança de alguma coisa, pronto, caiu na obsolescência. Nossa.
Só que aí, os investidores, meus clientes, eles lembraram que eu era administradora e me convidaram para entrar na economia real. Eu olhei com essa cara mesmo, o que é isso? Eu falei assim, não, Rebeca, a economia real são as empresas, não é o mercado financeiro. Então, naquele momento, não tinha M&A, ESG, não tinha nada dessas coisas que hoje a gente tem em termos de governança, mas a gente começou a comprar a empresa, estruturar a empresa, vender a empresa. Então, foi um MBA em tempo real. Louco. Então, aquele curso de administração que eu tinha feito por outro motivo foi muito útil. Só que aí foi quando eu me deparei com outra necessidade. Não basta ter um grande plano estratégico. Quando você vai para a operação, você encontra com quem? Pessoas. E elas são, assim, surpreendentes para o bem e para o mal. E aí eu comecei a olhar que tudo aquilo que eu sabia de tecnologia, de mercado financeiro, de administração, não conseguia trazer todas as respostas que eu precisava. Aí eu tive uma brilhante ideia. Eu falei, não quero mais brincar nesse mercado, eu quero ir para uma grande empresa. Porque lá as pessoas devem ser felizes, as pessoas devem se realizar, afinal elas se estapeiam para entrar numa grande multinacional. Eu falei, é para lá que eu quero ir. Boa. Missão dada, missão cumprida. Você faz um bom currículo, se organiza, prepara a sua narrativa. E lá estava eu, naquela empresa que tem uma bolacha azul, que fica lá em São Bernardo do Campo, que vende automóveis, tá? Há muitos anos no mercado. Eu fui para a Volkswagen. E muito rápido, eu descobri que exatamente as pessoas não são felizes dentro de uma multinacional. Opa, olha só. Muito rápido. Mas, lá fiquei e aí eu tive uma outra ideia de requalificação. Falei, sabe o que está faltando na minha vida? Marketing. O que eu fiz? Um MBA de marketing. Olha só, eu tinha tecnologia, eu tinha administração, conhecia o mercado financeiro. Falei, o que está faltando para mim é marketing. Fiz Mas assim, era você que chegava a essas conclusões sozinha? Sim. Porque eu ia olhando que eu não tinha resposta para aquela pergunta. Aí eu ia buscar. E quando a gente vai falar de requalificação, é isso. Tem um desafio, eu posso ir para a postura de vítima, e ficar com mimimi e achar que eu não sou capaz. Eu posso ir para a postura de justiceira, culpa do mercado, culpa do governo, culpa da minha mãe, culpa do meu pai, até Deus entra nessa hora. Posso ir para a postura de heroína e querer bater em todo mundo e resolver, ou eu posso parar e entender o que aquilo está pedindo para mim. Essa parte de vir, e é muito legal quando a gente vê autocuidado entre as habilidades do futuro no Fórum Econômico, porque é isso, aquela hora que você para e fala, o que essa situação está me pedindo? Não quer dizer que vai achar a resposta, porque eu não achei, eu fiz marketing, adorei fazer um MBA de marketing, mas eu continuava tendo alguns desafios. Foi aí que eu tropecei na psicologia. Aí eu fiz uma pós de psicologia transpessoal e já no primeiro, segundo módulo, eu falei, olha só, onde estavam as respostas? Não estava no P do processo, não estava no P do produto, não estava no P do profit, do resultado, mas estava no P das pessoas. Eu falei, olha, o eixo central disso tudo são as pessoas. E foi aí, nessa caminhada, que eu entendi que naquele momento, 2010, eu seria muito mais útil fora, porque dentro de uma organização, ela ainda tem muito esse olhar no P do processo, o P do profit, e o P de pessoa sempre fica por último, e eu querendo colocar ele com mais espaço dentro da história. Foi quando eu falei, meu caminho segue em outro lugar, e foi quando, inclusive, o meu mestrado, eu sou uma administradora, cujo meu mestrado é em psicologia clínica, porque eu falei, não, eu quero continuar entendendo melhor as pessoas. Então, quando a gente fala de requalificação, é isso, entender qual problema deve ser resolvido e quais as habilidades, os conhecimentos, ou até minha postura eu preciso mudar. Rebeca, o que isso diz sobre... O que a sua forma com que você lidou com a sua carreira diz sobre essa questão de plano de carreira ou requalificação? Porque tem duas coisas que eu queria te perguntar. A primeira, você queria fugir das pessoas. Queria. O que isso diz, dentro da nossa... Quem está assistindo, de repente, fala, puxa, quero fugir disso, eu quero fugir daquilo. Será que o que eu quero evitar não é exatamente o que eu deveria fazer? Não sei. A gente... Isso é bem...
bem bacana a sua pergunta, porque ela me dá a oportunidade de contar o meu principal erro. Porque muitas vezes eu e muitos dos que estão nos ouvindo toma a decisão, define uma estratégia para escapar de algo. Opa, boa. Nós não somos muito bons, né, vamos falar de Brasil, em criar visão de futuro, em olhar qual é o futuro eu quero criar e caminhar em direção a ele. Então, as pessoas definem estratégia para suas vidas com crença de afastamento. Não quero ser pobre, não quero ficar sozinho, não quero pessoas, não quero. Aí você desenha toda uma estratégia para fugir de algo. E não para seguir em direção do que você quer ir. E foi o que eu fiz. Defini uma estratégia para fugir de pessoas. Só que não tinha jeito. Pessoa é cliente, pessoa é o teu marido, pessoa é o teu fornecedor. Elas estão, né, em praticamente 100% do nosso dia, a gente está se relacionando. Eu falo, tem 2 momentos que a gente não se relaciona. Acho que é fazer o número 2 no banheiro. Espero que a gente não se relacione. Talvez no banho e dormindo. Mas, de resto, o tempo todo a gente está se relacionando com pessoas. Como você acha, então, que a gente tem que começar a pensar na nossa carreira? Isso quando que você tomou a iniciativa lá da tecnologia? Quantos anos você tinha? 14? Que você definiu que você queria fazer tecnologia. Exatamente, porque primeiro ia dar dinheiro, já era uma tendência a tecnologia, né? E segundo que no meu imaginário, eu poderia ficar distante desse treco complicado que são as pessoas. Imatura, 14 anos. Sim. Zero autoconhecimento. Sim. Quando você acredita que a gente deve começar a pensar sobre isso e realmente ir moldando? Você acha que, por exemplo, dentro da sua história, que foi para tecnologia, depois administração, marketing e psicologia, você acha que você podia ter encurtado esse caminho, podia ter utilizado outras estratégias, ou este caminho foi importante para você? Não, foi importante. Eu não teria virado o que eu virei se eu não tivesse feito todo esse caminho. Se eu tivesse acertado de primeira, talvez hoje eu fosse uma dos milhares de especialistas em algo que não existe mais. Então, assim, essa maleabilidade, né, que o meu caminho foi fazendo, né, me permite hoje sentar com qualquer profissional e entender a dinâmica dele e ajudar ele a encontrar outro caminho. Porque, olha o paradoxo. A gente tem que aprender a fazer visão de futuro e planejar, né? Mas a gente também tem que entender que tem algo muito maior que a gente que move as coisas e as pessoas. Então, a gente sempre faz um exercício. 50% está sob o meu controle. O outro 50% não está sob o meu controle. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de saber separar o que eu tenho que estar no meu planejamento, porque eu preciso executar, preciso influenciar, e um outro tanto de coisas que estão lá fora. E lá fora é o mercado, lá fora pode ser Deus, lá fora pode ser o governo, pode ser teu chefe. Então, fala assim, poxa, mas como é que então eu vou planejar? Não vou planejar, não tenho controle sobre tudo. Mas por que a gente tem que planejar, Vivi? Porque a gente tem um arcabouço enorme de conhecimentos, habilidades, valores, que quando não direcionados, eles dispersam. Né? Então, hoje a gente acompanha muito de perto, né, as questões de saúde mental. A gente conseguiria atenuar isso se as pessoas tivessem foco, né? Porque fazer coisas 24 horas por dia sem uma estratégia, você vira um Taz. Lembra o desenho Taz da Tasmânia? Lembro. Então, você roda em torno de si mesmo e não sai do lugar. Então, as pessoas estão exaustas, estão estudando muito, estão fazendo muito, mas que nem eu gosto de remar, eu gosto de caiaque. O que acontece quando você, né, joga, né, um remo para um lado e outro para o outro? Você fica girando. Quando tem duas pessoas dentro do caiaque, elas não têm uma sincronia, elas não saem do lugar. Muitas vezes a pessoa para na minha frente, né, e eu vejo isso, né, ela remando, toda descoordenada, cansada, sabe? Não dorme direito, não se alimenta direito. Fisicamente você vê que, sabe, o autocuidado passou. Bagaço. Isso, um bagaço. E ela fala, poxa, mas eu estou fazendo tudo. Eu falei, talvez esse seja o problema. Você está fazendo tudo e você vai ter que aprender a fazer nada. E aí, a partir do momento que você entende que não precisa fazer tudo, você começa a fazer as coisas que te levem aonde você quer ir. Onde você quer ir? Tá vendo esse silêncio? Nem eles não sabem. Eu sei. Exatamente. Mentira.
Você viu que eu contando para você aqui no início, né? É. Tô brincando porque eu contei para ela aqui no início que quando a gente pensa em plano de carreira, e eu queria que você me ajudasse um pouquinho quando você fala de organizar isso, para a gente que está assistindo, como organizar isso de uma forma que não deixe tudo jogado. Você falou, às vezes tem uma competência sua lá que se você não está incluindo aqui, está ficando jogada lá no Sim. fundo da gaveta, né? Metaforicamente falando. Mas eu nunca imaginei fazer um podcast. Jamais, 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 nunca. Eu acho que nem nos meus melhores... E eu sou de RH, já te contei, 20 anos trabalhando com isso, fez formação em tudo quanto é coisa. Não, nunca imaginei. Então, será que talvez eu nunca pensei nessa minha habilidade de comunicação que eu poderia trazer? É isso que a gente acaba fazendo? Exatamente. Sabe quando te ensinam que banana só serve para fazer mingau? Aí você vai pra vida entendendo que aquela banana é só pra fazer mingau. Até um dia que você descobre que dá pra fazer cookie, que dá pra fazer milkshake, dá pra fazer sorvete, dá pra fazer banoffee. E é isso que acontece com os nossos talentos. Então, primeiro desafio. Somos adestrados, treinados a olhar para o que nos falta. Mamãe e papai fizeram isso para nos educar. A escola faz isso. Então, assim, as escolas se reúnem para fazer conselho de aluno, para falar dos alunos problemas. Eu nunca vi uma escola que senta... Gente, vamos hoje discutir a estratégia dos alunos talentosos, como é que eles vão transformar o mundo. Eu ainda não vi. Nossa. E já tenho filho de 25, né? Tô na segunda rodada. Aí, sobrevivemos aos pais, né? Com o intuito de nos educar. A escola também, com o intuito de nos formar. Aí a gente para dentro das empresas, que repetem esse enredo de mostrar as lacunas de competência. Então, você pega um PDI, né? E eu pego muito PDI. Falta, né? Exatamente. Vamos desenvolver na Vivi o que falta. Aí, quando chega até mim, eu falo, tá, mas olha só, ela tem 3 coisas incríveis que ela faz. Será que a gente não pode aprender? Ganhar dinheiro com isso? Gerar resultado, deixar um cliente mais satisfeito com isso, né? Poxa vida, ela não gosta de planilha, né? Mas ela é uma excelente comunicadora, ela é uma pessoa que tem paciência, né? Não, a gente tem que preencher as lacunas naquele imaginário que a gente vai criar um monte de Mulher Maravilha e Super-Homem, né? Que é muito do que também nutriu o nosso imaginário durante, né, os heróis agora que começam a ter falhas no cinema. Antes eles eram perfeitos, lindos, maravilhosos, poderosos. Não envelheciam, né? Quem foi ver Indiana Jones viu, ele envelheceu. Né? Agora tá um coroa, né? Menina, eu fui ver o Missão Impossível ontem, né? Ele não agarrou ninguém, não comeu ninguém, não beijou ninguém, né? Então, assim, a gente vê... Então, acho que eu nem vou assistir. Não, assista. Assista. Não, né, gente? Tô brincando. É mais uma brincadeira aqui do podcast. Vou assistir. Sim. Ó, gente, ó, eu sou signatária do movimento Elas Lideram da ONU. Então, assim, eu olho para isso e falo que bom, a mulher deixa de ser no Missão Impossível um objeto, né, para o mocinho, né, mostrar. Então, ele salva as mulheres, ele protege as mulheres, ele não mais as olha daquele jeito. Isso também para falar de requalificação, né? Até as narrativas cinematográficas precisaram ser requalificadas para falar no atual momento, né? Mas voltando lá para o desafio, escola não nos ajudou, os pais não nos ajudaram, e todos com a maior amorosidade. Aqui a ideia não é falar, eles estavam errados. Não. É o que eles tinham, né? Exatamente. As empresas fazem a mesma coisa, e aí a gente não está apto para olhar para as nossas competências. É verdade. No relatório O Futuro do Trabalho, do Fórum Econômico Mundial, ele traz lá um número bem alto, se eu não me engano, em torno de 70% das competências, das lacunas de competência das empresas seriam preenchidas pelos seus próprios recursos internos, que elas não sabem existir. Às vezes, uma grande tecnologia, às vezes, né, uma grande habilidade que ela está procurando no mercado, tem lá 1, 2, 3 profissionais que lideram uma comunidade daquele tema e conhecem, estudam, já viajaram para fora e discutem aquilo, só que lá ele é o gerente financeiro. Sim. Ninguém sabe que ele conhece aquela tecnologia, tem aquela habilidade. Lá, né, é a moça do RH, né? Então, quando eu entro numa empresa, eu falo assim, você já fez o seu inventário de competência? Raramente um líder diz que fez. E aí, o que acontece? Ele também não fez da equipe dele. Então, imagine você cozinhando na sua casa sem saber o que você tem dentro do armário. Então, é isso que né, é essa salada toda que hoje a gente tem,
né? Sempre foi assim? Sim, sempre foi assim. Só que se a gente observar com 8 bilhões de habitantes no planeta, pós-pandemia, a gente ainda não conseguiu dar alimento para todo mundo, não conseguiu dar água potável para todo mundo, saneamento básico para todo mundo. Banheiro, papel higiênico, exatamente. absorvente. Então, olha o tamanho. Então, assim, sempre foi, sempre foi. Só que hoje, todos os desafios, os pepinos, os abacaxis, a gente não consegue mais resolver sozinho, com uma iniciativa única, na velocidade que eles acontecem e no tamanho que eles têm. Né? Não são 4 garrafinhas de água que vão resolver a questão de água potável no mundo. Então, assim, a gente precisou olhar com mais seriedade para essas competências. Né? Se eu tenho que resolver problema, eu tenho que achar quem vai resolver. E muitas vezes pode estar do seu lado. Né? Só que você não sabe que aquela pessoa tem essa habilidade, esse conhecimento. Perfeito isso. Tem um percentual, que eu não vou lembrar, eu nunca lembro números, nunca lembro fontes, mas tem um percentual que fala que se você aplicasse, é naquele livro Pontos Fortes 2.0, se eu não me engano, se você olhasse mais para os pontos fortes dos seus profissionais, você ia ter um X% a mais de lucratividade, de retorno, ao invés de ficar focando nos pontos fracos ou a desenvolver, como a gente trocou o nome para ficar mais bonitinho. Sim, mas que machuca do mesmo jeito. Pontos a desenvolver. Então, vai ter uma reunião de feedback, é sempre o que você tem para desenvolver, para ficar menos, para aprender a fazer planilha, né? O que você falou foi tão brilhante, ou seja, as soluções para esse mundo que você disse, caótico, que a gente ainda vive, está na mente das pessoas que trabalham do nosso lado e a gente não está escutando. Provavelmente porque não tem esse inventário de competências e tem uma outra questão envolvida também, que é a segurança psicológica, que as pessoas não vão falar se elas não se sentirem seguras. Exatamente, exatamente. E ainda falando de segurança psicológica, que é um tema que eu acho incrível, a gente vai precisar muito disso. Sim. Né, para o mundo, não só para as empresas. Sim. Mas o que acontece? Quando eu olho para as minhas competências, para as minhas conquistas, quando o meu gestor me aponta aquilo, o que meu corpo faz? Solta hormônio de bem-estar. Quando eu passo o dia inteiro olhando para as minhas lacunas, aí meu gestor aponta minhas lacunas, meu marido aponta minhas lacunas. Quer dizer, o que eu estou liberando ao longo do dia? Cortisol. Exatamente. Então, assim, é muito sério isso. Parece, é só uma coisa. A gente tem, nos nossos treinamentos, Vivi, a gente dá aula de reconhecimento. Né? Assim, se falou tanto de feedback, eu falei, gente, tá, as pessoas têm que dar feedback, mas a gente tem que ensinar as pessoas a fazerem reconhecimento, diferenciar o que é um elogio de um reconhecimento. Os líderes que estão aí, eles não foram treinados para isso. E aí eles não sabem fazer isso. Então, também, muita gente fala assim, mas a culpa é do líder. Sim, é. Mas também, ele não foi preparado para esses desafios. Sim. Por isso, a necessidade de requalificação, upskilling, reskilling, o nome que a gente quiser dar, mas eles não tiveram aula de reconhecimento. Você pode ajudar a gente, e quem está assistindo, a como é que faz um reconhecimento genuíno? Isso. Reconhecimento genuíno, primeiro desafio, e por isso que os líderes não conseguem fazer, é porque a gente não consegue fazer com a gente mesmo, saber o que a gente é bom pra caramba. Né? Então, eu li uma frase ontem que você escreveu em alguma das coisas que você colocou nos seus conteúdos, que você falou que um líder não pode dar o que ele não tem. Eu achei incrível essa frase, Rebeca, maravilhosa. Porque a gente fala, não, pessoal, a empresa me contrata e fala assim, Rebeca, os líderes, né, tem que melhorar a saúde mental da equipe, tem que melhorar a performance da equipe, tem que... Eu falei, a gente tem que começar do começo. Tá quase no burnout, coitado. Qual que é o começo? Eu falei, cara, ele não vai conseguir... Porque ele não tem... Vivi antes, vamos imaginar, no momento passado, as pessoas, né, falavam assim, não, um dia eu quero ocupar o lugar do meu chefe. Hoje, eu escuto muito, Deus me livre ocupar o lugar daquele coitado. A esposa já foi embora, o filho está dependente químico, ele toma remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para levantar, e enfim, ele virou... Sabe aqueles filmes? Eu gosto muito de cinema, mas não gosto de filmes de zumbi, mas assim... É como se a gente tivesse muitos zumbis por aí que realmente precisam se medicar para ir trabalhar. 80% das pessoas que estão hoje, brasileiros, é um indicador brasileiro, estão medicadas. 80% do que? O Brasil do quadro de funcionários? O Brasil é recordista em uso de psicoterápicos. Eu sei que está tendo uma super dosagem. Exatamente. Agora, não imaginava que era 80%. Então, assim, lá na sua empresa tem 100 pessoas, das 100 pessoas, 80 podem... Tá tomando algum tipo de medicação. Oh, minha gente.
Isso é muito grave. Não, é grave, porque, assim, quando a gente fala, né, nossa carreira tem que estar baseada na nossa essência, né, essential skills. Quem é que acessa a sua essência estando, né, medicado, estando com qualquer tipo de doença? Não precisa ser só questão de saúde mental. Então, assim, e todos os líderes se assustam, mas quando eles começam a fazer os inventários hoje, olhar para isso, eles falam, caramba, aqui não é diferente. Tá, é 75%? É 73%? Sim. Mas é nessa faixa. E as empresas começam a perceber, e deveriam perceber por um indicador básico, que é a utilização do plano de saúde. Né? Eu tenho percebido, assim, em algumas empresas que eu dou consultoria, trabalho, que o plano de saúde você tem uma sinistralidade, né? Você tem um valor acordado, então o valor você tem que estar ali dentro de 70% de utilização. As empresas estão 85%, estão 90%, ou seja, o ano que vem vai acontecer o quê? Na renegociação. Vai ficar um preço super mais alto, então vai doer no bolso das empresas. Então, não tratar a causa, né? Que aí a gente vai falar mais para frente um pouco desse bem-estar dentro do local de trabalho, tem custos financeiros. E esse é um dos indicadores que a gente pode perceber, essa questão da assistência médica também. E assim, o desafio de como é que eu lido com isso, né? Nenhum gestor teve disciplina. Como é que você lida com o seu colaborador quando ele tem questões de saúde física, mental e emocional, né? Neste exato momento, né? Eu tô passando por um desafio. Sim, tô morando em Valinhos, contratei uma pessoa para me ajudar em casa, ela começou a apresentar falta, começou a apresentar algumas coisas, etc. Ela surtou. Então, eu olho e falo, gente, como é que eu faço? Em casa, é a única colaboradora. Ela não tem condição nem de atender o celular, então a família já tirou o celular dela, está medicada, etc. Eu olhei e falei, vixe, como é que a gente faz com isso? Então, ela surtou, bateu o carro 3 vezes na parede, foi detida pela polícia e eu recebi uma ligação. Então, assim, essa temática está cada vez mais perto, né, da gente. Churrasco de família, você já começa a ver, é piada, né? Quem toma Rivotril, quem toma não sei o que lá. Então, eu falei, gente, isso não é normal. Vocês não podem achar que isso é normal, né? Sim, sim. E para desempenho também, né, Rebeca? Eu tenho visto notícias de profissionais tomando remédio exatamente para continuar performando e desempenhando melhor, para que os sentimentos, as sensações e os sintomas não atrapalhem a performance dele. O que é triste e lamentável, né? A que preço, a que custo essa performance, esse novo cargo, essa promoção, a que custo? Meu primeiro trabalho, né, no mercado financeiro, eu trabalhava em frente à bolsa, no andar. Estamos falando de muitos anos atrás, foi lá no meu começo, né, década de 90. Era muito comum, né, SAMU, né, resgate, e buscar alguém por N, teve parada cardíaca por N motivos, né, por drogas lícitas, ilícitas, enfim. Mas a gente também observa que o uso, né, de drogas, não só as lícitas como as ilícitas, também atrapalham o desempenho das empresas, porque elas também fazer o manejo disso é desafiador. No mercado financeiro, a galera que quer operar mercados do outro lado do mundo, que por hábito querem acordar às 4, 5 da manhã, né? Tem até um nome essa tribo, e aí faz uso, né, de energético, aí mistura energético com outra coisa. Para 5 da manhã tá ligado, mas aí também à noite tem a vida social, né, etc. Aí mistura o álcool, né? Porque também é um refúgio também, que tem aumentado aí nos níveis profissionais, abuso de álcool. Sim. E outras drogas lícitas e ilícitas, como exatamente, você tá são as duas vão trazer alguns desafios. Mas a gente pode voltar a falar do reconhecimento. Reconhecimento, mas a gente vai e volta, que não tem problema. Não, mulher é um perigo, né? A gente vai e volta. Então, assim, né, a gente foi trazendo algumas questões, né? A importância do inventário de competência, a importância de Quero falar também depois mais dele. Ah, legal. A importância da visão de futuro, a gente pode falar mais dela, mas vamos agora falar do reconhecimento. Tá. Então, é aquele momento, né, que eu olho, né, para uma pessoa e realmente me proponho a entender, né, no que ela é boa. Né? Que nem aqui, eu tô aqui com você há pouco tempo, né, a gente está se conversando, então, putz, Vivi, eu reconheço, né, a sua capacidade de se comunicar. Então, assim, seus olhos estão falando comigo, a tua expressão facial fala comigo, não é só a tua voz. Né? Então, isso é um reconhecimento que é muito diferente de um elogio. Elogio, ele vai fazer um efeito,
Tá. Mas ele tem um efeito rebote, né? Então, o reconhecimento, eu pego uma característica sua que é sua. Tá? O elogio, eu vou elogiar algo que você faz bem. Eu brinco com os meus alunos que é bem parecido com adestramento de cachorro. Ele faz uma coisa legal, eu dou um biscoitinho e ele entende. Ó, quando eu faço isso, eu agrado a Rebeca. Né? E aí ele sempre vai querer fazer aquilo para mim. Dá patinha, dá patinha, dá patinha. Né? Como é que isso funciona com os humanos? Eu vou para uma pessoa da minha equipe e falo assim, nossa, como que você faz, né, planilha bem feito? Suas planilhas são muito claras. O que o cérebro mamífero entende? Planilha é legal, deixa minha chefe feliz. E aí ele vai querer levantar a patinha, ou melhor, fazer a planilha para qualquer problema. Então, assim, cliente reclamando no telefone, precisando de um acolhimento, planilha. Ou no mínimo, não, cliente, ó, eu vou te mandar uma planilha e mostrar que você está errado, que nossos indicadores estão certos. A pessoa precisando de uma palavra de acolhimento. Né? Então, elogio já é uma evolução para alguns líderes, mas os que a gente sente e vai fazer um treinamento muito sério de liderança, a gente fala, olha, sabe por que a sua equipe depende de você? Porque você ainda não explicou para ela no que ela é boa. Você está contando para ela o que elas precisam fazer para te deixar feliz. E aí aquele líder que a cada momento, minha equipe não larga do meu pé, a minha equipe, né, não dá um passo... Não dá um passo sem me perguntar. Aí eu faço 2, 3 perguntas e falo, não, mas eu elogio. Eu falei, então é esse o problema. É igual aquela coisa, né? Filho, você é inteligente. Filho, você é inteligente. Filho, você é inteligente. A gente está criando o quê? Um perfeccionista lá na frente que não se permite errar. Então, essa questão, né, é muito sutil, mas reconhecer deveria estar na pauta dos MBAs, das formações de liderança, porque faz toda a diferença para a saúde mental, psicológica e para a performance da equipe. Porque a partir do momento que a Vivi sabe que ela é uma comunicadora incrível, tá vendo? Você não depende mais de mim, é teu. Né? Você pode ser uma grande comunicadora independente da existência do teu chefe ou não perto de você. Quando o cliente te ligar, você não vai enfiar uma planilha para mostrar, né? Você vai usar o quê? Você vai usar essa característica da comunicação, a dedicação, o empenho para resolver um problema. Então, eu não devo elogiar ou reconhecer a tarefa. E sim, o ser humano. O ser humano que fez, a atitude que ele usou, a competência. A característica que habita nele, naquele ser humano, para que ele possa, quando for resolver outros desafios, colaborar com outras questões, ele lembrar, eu sou um bom comunicador. Como que você, então, reconheceria a super mega planilha que ele fez? Como seria o reconhecimento? Eu reconheceria nele o empenho dele trazer aquele resultado, sabe? A dedicação dele em se aprofundar em tecnologia. Legal. Tá vendo? É uma característica do ser, né? Que dá, criatividade. Criatividade. Tá vendo? É uma coisa que não é a tarefa. Perfeito. Né? Porque quando a gente fala de requalificação, as pessoas enroscaram, pararam, estão ficando obsoletas, que elas estão presas na tarefa. Que muitas vezes um robô tá... Não vai mais existir essa tarefa. Aí você é bom numa coisa que vai parar de existir. Exatamente. Enquanto que as nossas características enquanto ser humano, elas vão ser sempre superiores a uma inteligência artificial. Você sabe que você está falando isso do reconhecimento e a gente faz isso ainda e eu me assusto com algumas escolas que ainda insistem em modelos como aluno diamante, aluno ouro, aluno prata, aluno sei lá o quê. Isso me deixa de cabelo em pé, porque isso você coloca na cabeça da criança que ela foi aluno diamante, o ensino médio, o ensino fundamental inteiro. Aí ele chega no mercado de trabalho, ele não desenvolveu as habilidades sociais, ou qualquer outro tipo de habilidade, mas ele aprendeu a estudar, ele sabe estudar, e aí ele não é diamante lá. E aí essa criança entra em parafuso, esse adolescente entra em parafuso, e aí todo mundo, mas ele também não pode falar nada. Muitas vezes é como a gente está criando também essas crianças, né? E são nossos futuros colegas de trabalho. Exatamente. Mas você sabe que dentro do que você fala, é importante a gente mostrar que a gente saiu do paradigma do ou aluno diamante, ou as habilidades socioemocionais, para o paradigma do E. Porque, assim, hoje eu tenho adultos que vieram de escolas alternativas. Não vou citar nomes porque eu tenho muito carinho por elas. Então, não vou citar os nomes das escolas nem das metodologias.
mas são pessoas que são extremamente desajustadas profissionalmente, porque elas não sabem lidar com competição, elas deprimem. Quando elas têm que ter uma musculatura de enfrentamento, ela vai para trás, porque ela não participou de nenhum campeonato para ser aluno diamante. E a vida é um campeonato. Como que você vê isso, Rebeca, aproveitando esse tema, né, da competição que está sendo em alguns lugares, algumas escolas banidas, não tem mais, todo mundo ganha o campeonato, todo mundo não tem mais primeiro, segundo, terceiro. Como você vê isso trazendo depois para a vida profissional? Então, é uma resposta de paradigma obsoleto, paradigma de ou. Então, ou compete ou colabora. E eu falo, gente, e se a gente entender que as duas coisas têm que acontecer? A gente não precisa mais. Eu não preciso deixar de ser mãe para ser uma empresária. Sabe? Eu não preciso deixar de ser esposa para ser mãe. Eu não preciso... E isso era um paradigma lá atrás. Em algum momento a gente teve que fazer assim. A gente só vivia 30, 40 anos. Hoje a gente vai viver 100 anos. Então dá tempo de fazer muitos ex. Então, com os educadores, a gente sempre tem essa reflexão. Será que a gente tem que excluir uma das partes? Né? Porque aí você manda uma criança que vira adolescente para o mercado de trabalho flácida. No primeiro não, ela pede demissão. No primeiro não, ela vai embora. E aí você pega lá, mas você ficou 6 meses nessa empresa, 6 meses nessa outra, né? Aí, não, vou empreender. Tá no 4º projeto e não sai do papel. Né? Então, com essas pessoas, que assim, eu tenho clientes de 70, 80 anos e tenho os filhos dos meus clientes que estão lá com seus 20, 15, 30 anos. E aí eu falo assim, ó, vamos recontar uma história. Vamos pensar que... Vamos voltar lá para quando você era um espermatozoide. Eu sei que te contaram, né, que você venceu e foi lá e fecundou. Mas e se eu te contar que o fluxo gerado por todo aquele movimento foi o que te arremessou para dentro do óvulo e cá você está? Aí fica esse silêncio, porque a gente foi... Né, entendeu em algum momento que tudo era uma competição selvagem, aí a gente foi lá para o outro lado, não, vamos abraçar a árvore, né, we are the world, e eu falei, olha só, agora a gente vai ter que juntar os dois lados, a gente vai ter que entender que a vida vai ter competição, tem concorrência, até porque numa concorrência, quem ganha é o cliente, porque ele começa a ter duas opções, né, e imagine, falou, né, duas empresas competindo para te oferecer o melhor serviço, o melhor produto, olha que incrível. Ah, não, mas competir é feio. Vou pedir demissão, vou embora. E aí a pessoa começa, né, num determinado momento, ele vai, não se encaixa em empresa, não se encaixa, não consegue modelar um negócio, escalar o negócio, aí ele deprime. O mundo tá errado, as pessoas não servem para nada, então eu vou ficar aqui no meu quarto. Né? E hoje, com o metaverso acontecendo, com o mundo cibernético acontecendo, é muito fácil ficar no quarto. Né? O jovem do capítulo anterior, acho que era muito mais chato ficar no quarto, talvez jogando Atari, etc. Mas hoje ficar no quarto, meu... É um mundo de possibilidades. Até porque você aperta o botão, o iFood está na porta. Sim. Né? Você aperta o botão, você está falando com o mundo. E aí, a gente teve, né, no SWX, lá em Austin, num dos painéis, a falta de intimidade que a tecnologia vem trazendo. Nossa, curioso. E a mais grave de todas, a falta de intimidade com a gente mesmo. Porque se a pessoa não tem um inventário de competência, ela não sabe quem ela é, não sabe de onde ela veio, ela não consegue estabelecer uma intimidade com o outro, porque ela não estabeleceu uma intimidade com ela. Né? Porque nessa coisa toda, né, de um mundo tecnológico, ele sempre nos chama para fora. Né? E raramente a gente vai para dentro. Então, tem uma frase dentro da SEI que a gente sempre fala, o território mais desconhecido, né, não é a selva amazônica, é aqui dentro. Né? Aqui. O homem pisou na lua, mas não pisa aqui. Exatamente. Não chega aqui. Entrar aqui dentro, né, o que eu quero, do que eu tenho medo, né, como eu sou incrível, né, como eu tenho talentos. Isso aqui é todo um trabalho que quem sabe um dia a gente consegue começar a desenvolver dentro da escola. Então, a questão não é a competitividade, né? O problema não é a competitividade, é a nossa relação com ela. Ela não pode ser doentia em 2 pontos. Eu estragar minha saúde para ser o melhor, mas eu também não posso abrir mão do meu propósito de vida porque eu não quero competir. No ambiente de trabalho, já tem alguns estudos, acho que até Harvard soltou alguma coisa sobre cooperação e o poder da cooperação dentro dos ambientes de trabalho.
Nesse caso, como fica esse poder de cooperação e a questão da competição? A gente está fazendo eu não vou soltar o nome da empresa, que a gente está fazendo uma coisa muito bacana para dar essa resposta da cooperação. Já pensou se as pessoas pudessem escolher seu chefe? Então, estou fazendo isso como empresa. A gente há muito tempo implanta programas de mentoria dentro de empresas. Tá. Então, você tem os mentores, a gente prepara os mentores, os mentorados, a gente combina, um colabora com o outro e separa. Um coopera com o outro e separa. E nesse match, como é que tem que acontecer a cooperação? Eu tenho que ter o inventário de competência dos dois para ter a cooperação. Porque eu preciso agregar com o que esse não tem. E a gente estava num cliente muito querido, que tem um trabalho em sustentabilidade muito incrível. Aí tinha lá um desafio, eu falei, e se a gente colocar nossa metodologia de matching dos programas de mentoria entre os líderes? E aí é isso que a gente está fazendo. Líderes e liderados fazendo inventário de competência, criando a sua narrativa. Aí os líderes se colocam à disposição dos liderados e os liderados votam quem será o líder dele naquele ciclo de entregas. Aí o líder também tem que dar ele olha e fala, ó, essas pessoas me querem, das pessoas que me querem, eu quero essas para entregar, né, o que está prometido para os stakeholders, enfim, né? E aí eles vão rodar um ano com o compromisso de desenvolver os líderes, né, os liderados e entregar resultados. E lá na frente a gente vai mensurar. A gente vai fazer os squads, né, fazer os times nesse formato. Mas, para isso, a gente está numa fase de intenso autoconhecimento. Porque ninguém tinha inventário de competência, né, ninguém tinha sua narrativa. E aí fica muito difícil para o líder conhecer o liderado e para o liderado conhecer o líder. Então, não tem como a gente colaborar, cooperar, sem autoconhecimento. Porque quando eu vou fazer uma receita, um risoto, eu preciso entender a combinação, a cooperação, né, o resultado dos ingredientes. Então, não tem como cooperar, porque aí eu vou trazer gente igual a mim. Né? Então, a gente vai ter termos como câmara de eco, uma série de termos que, assim, o Fábio Barbosa, quando estava no Santander como presidente, ele dizia, como é inteligente uma pessoa que pensa igual a mim. Então, nesse ambiente não tem colaboração. Porque foi justamente, eu tive reunião com essa empresa ontem e eu falei assim, eu quero que eles respondam qual líder me inspira. Não, eu quero que eles respondam qual líder eu me identifico. Eu falei, é aí que vai dar ruim. Porque as pessoas querem trabalhar com quem elas gostam. E aí, nessa combinação que a cooperação demanda, não rola. Porque se você é uma pessoa mais emotiva, você vai ter muita dificuldade de lidar com pessoas mais racionais. Que o cara racional quer o conhecimento, que é o porquê, o emotivo, que é o networking, que é o abraço, que é o calor humano. E é aí que mora a cooperação, na junção dos diferentes. Se eu juntar um monte de gente racional da mesma equipe, não tem colaboração. Aí começa a disputa interna. Perfeito. Quer ver o maior exemplo disso? Como é que um doido, debaixo de um monte de areia, consegue fazer o que fez no dia 11 de setembro? Sendo que quem estava monitorando e protegendo aquilo eram as melhores mentes. Que não era para ninguém derrubar as Torres Gêmeas. Então, só que você tinha, naquele momento, Pentágono e toda a área de segurança, clones, pessoas com a mesma etnia, que vêm da mesma faculdade, que têm o mesmo inventário de competência. Aí você põe lá as melhores mentes brilhantes e um maluquinho do outro lado do mundo, Bin Laden, fez o que fez. E as empresas reproduzem isso. Elas acabam tendo essa dificuldade de entender qual é essa combinação de seres humanos que vai gerar o resultado. E não tem jeito, as empresas vão ter que aprender a conhecer seres humanos. Porque senão não tem cooperação, não tem colaboração. Perfeito. E aí vem muito junto a questão da diversidade, né, Rebeca? Completamente. Exatamente. O que você está falando. Você pode me ajudar a construir um inventário de competências? Ou seja, se eu que estou assistindo, falar, puxa, como que eu construo?
O que eu tenho de bom é só o que eu tenho de bom? O que você sugere que as pessoas coloquem nesse inventário de competências para começar? É um passo desse autoconhecimento, desse lugar que a gente nunca vem, que é nosso inconsciente. Legal. A gente chama de chave. Então, durante muito tempo, a gente analisou as competências muito por conhecimento, habilidade e atitude. Chá. Também vindo de Harvard, veio e falou assim, mas a gente vai ter que olhar, não só de Harvard, teve toda uma influência também francesa, que fala assim, mas não é só conhecimento, habilidade e atitude. Os valores das pessoas também interferem e as experiências. Até porque no mundo de lifelong learning, a gente vai ficando mais tempo aqui no mundo, a gente vai adquirindo mais experiência. Então, para quem está em casa, receita de bolo de inventário de competência. Adoro. Presta atenção, pega a caneta. Pega a caneta ou Excel, eu sou Você é do Excel, eu sou doida do da Excel. Caneta. Não, eu adoro sim. escrever. Não, eu gosto também, mas é que aí chega uma hora que haja papel, mas assim, vamos falar para os dois. Tá bom. Você vai ter uma coluna C, uma coluna H, uma coluna A, uma coluna V e uma coluna E. Na coluna C, Vivi, a gente vai colocar nossos conhecimentos. O que é conhecimento? Tudo que você aprendeu. A faculdade, o idioma, então é como se fosse input. Tudo que você jogou na tua cabecinha, coloca lá. Tum. Né? Mínimo 10. Então eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fiz um idioma, eu fiz um curso não sei aonde. Ok, coloca. Tá. Habilidade, o H. O que você é bom, o que você faz bem. Então, eu comunico bem, eu lidero. Porque se a gente imaginar numa sala de engenheiros, 100 alunos, todos eles foram expostos ao conhecimento daquele curso. Mas cada um deles desenvolveu uma habilidade. Então, a gente tem que saber diferenciar o que entra e o que eu entrego para o mundo. Então, eu vou fazendo um monte de curso, conhecimento, e vou desenvolvendo habilidades. Então, daqueles 100 alunos do curso de engenharia, todos eles tiveram as mesmas disciplinas, mas desenvolveram habilidades diferentes. Então, cada um deles é bom em algo diferente do outro. Aí, eu vou ter o A. O A são as atitudes. É a forma como que você reage para o mundo, né? Eu sou otimista, eu sou inseguro, seguro, eu sou... Você vai ter lá vários adjetivos. Então, a gente sempre brinca. Habilidade, coloque verbo, porque é o que você faz bem. Atitude, coloque adjetivos, porque são é sua personalidade, seus rótulos. Tá. Então, aqui a gente já teria o chá. E só os positivos, só as atitudes positivas, que a gente entende como positiva? Isso é bem importante colocar tudo, porque a gente vai colocar 10, né? Porque isso vai interferir. Então, assim, uma pessoa insegura, ela não é de todo ruim. Num planejamento estratégico, eu sempre falo, coloque um inseguro na mesa. Lógico, vai no detalhe. Porque senão vai todo mundo... perfeccionismo. Eu sou perfeccionista. Depende muito de como você usa isso. Isso pode te travar na vida ou isso realmente pode fazer você ser uma pessoa genial. Valores. Né? O que é importante? O que dá sentido para a sua vida? Então, no meu caso, é liberdade, é amor, é excelência. Porque as suas escolhas, elas têm que estar pautadas nos seus valores. A tua combinação com a tua empresa, com o teu gestor, com a tua equipe, tem que ter, né, um discernimento aqui. Então você só vai querer pessoas que têm valores parecidos com os seus? Não. Só que você vai ter mais afinidade e vai saber que pessoas diferentes de você vai ter um outro tipo de relacionamento. Mas a coluna que eu mais gosto é o E de experiência. E é onde as pessoas mais travam. Que eu vou colocar as minhas conquistas, os desafios que eu superei. E a pessoa, quando eu estou fazendo exercício com ela, ela chega aqui no E, ela para. Eu falo, cara, não é possível. Você está 40, 50 anos no mundo, você não fez nada, né? Aí começa, aí puxa. Né? Aí não é possível. A gente faz coisas incríveis o tempo todo, só que como a gente sempre está correndo, a gente também não consegue parar e reconhecer. É mesmo, eu tive uma premiação. Nossa, eu consegui um cliente incrível. Nossa, eu bati uma meta. Nossa, e aí a pessoa vai conseguindo. Então... fica uma tabelinha no papel, no Excel, no Word, onde a pessoa quiser, mas são 5 colunas que a pessoa precisa, né, ter clareza dela, da equipe dela, né? Nesse trabalho que a gente está fazendo, o gestor mostra o inventário para a equipe. Tipo assim, o que eu tenho para dar para você é isso. Eu, enquanto seu líder, eu sou isso. E aí a gente começou a perceber como as pessoas têm dificuldade. Sem dúvida. E aí a gente começou a ajudá-los. Então, a gente... isso até virou um aplicativo, que eu falei, gente, a gente tem que ajudar as pessoas. Então, a gente manda
para 20 pessoas que a Vivi escolhe 4 perguntas. Descreva Vivi em 5 palavras. Defina Vivi em uma frase. Nossa. Aponte para mim as 5 principais conquistas que você reconhece na Vivi. Aproveite e deixe um conselho para Vivi. E a gente recebe todas essas informações e depois a gente apresenta. E a pessoa leva muito um susto, porque o inventário de competência que ela fez, né, tem muita diferença com o que o mercado vê. Então, aí você tem 2 coisas. Aí a gente começa a ter um papo sério. Tipo, olha só. A primeira coisa mais legal é que as pessoas têm mais facilidade de enxergar nossas conquistas do que nós. Então, eu falo, ó, você teve aí dificuldade de colocar 10, a galera aqui trouxe várias conquistas, né? E aí, naquelas palavrinhas, eu vou enxergar os seus valores. Olha aqui, a pessoa está falando inteligência. Né? Você, em momento nenhum, me trouxe essa característica. Isso apareceu nos 20. Será que essa característica não é sua? Nossa, é verdade. Ah, mas aqui para mim é tão fácil. Que é daí que nasce toda a síndrome do impostor. Enfim, pessoas inteligentes sempre vão se achar impostoras porque elas têm mais facilidade de lidar com as coisas. Olha, essa característica que apareceu e você não me trouxe. Ai, é verdade. Nossa, eu sou isso. Então, depois, sei lá, de uns 10 anos fazendo inventário de competência, aí já faz mais 10 anos que aí a gente começou a ajudar o nosso cliente. Então, no começo era por e-mail, depois era um link no form, até chegar agora que virou um aplicativo. Eu falei, legal. E raramente a gente tem essa oportunidade de descobrir como o outro nos vê. E aí a gente começa a supor. Isso gera o quê? Ansiedade. Com certeza, com certeza. E que vai impactar nas questões de saúde mental, performance de trabalho, porque eu fico ansioso. O que será que ela acha de mim? O que será que, né, estão pensando desse meu momento, né? Não me importo. Mentira, não tem como falar que não se importa. Sim, com certeza. Né? Alguns se importam mais, outros menos, mas todo mundo se importa. E como que isso pode me ajudar, depois de fazer esse mapeamento, Rebeca, essa questão que você traz de requalificação profissional e de visão de futuro dentro do trabalho? Isso aqui é um input que eu posso utilizar para olhar para frente. E a gente sabe que, sei lá, 40% dos postos de trabalho vão acabar até 2030, tem um número super alto. O quanto isso de me conhecer um pouco mais me ajuda nessa visão e como eu posso usar isso como ferramenta para planejar esse próximo passo de carreira, essa questão da requalificação profissional, que é uma das suas linhas aqui de atuação. Vou dar 2 dicas que vão responder as 2 coisas. Mais 2 exercícios. Vai sair todo mundo aqui com um monte de exercício. Eu adoro. Então, vamos lá. Aí a pessoa fez o inventário dela de competência. Tá. Né? A gente começa a desenhar a visão de futuro dela. Né? Aí a visão de futuro dela, a gente, do mesmo jeito que eu vou olhar para a tua história lá atrás, para entender quem é você, como é que você chegou aqui, em setênios, né? De 7 em 7 anos, então eu vou entender sua primeira infância, sua segunda infância, porque aí eu vou começando a entender como é que você se formou. O profissional que está na minha frente, ele não brotou de um paraquedas do lustre. Ele tem toda uma construção, né? Então, foi lá, primeira infância, segunda infância, adolescência, que já tem a escolha profissional, a inserção no mercado de trabalho. Aí começa a primeira fase adulta, né? 21 aos 28, segunda fase adulta. Então, a gente vai colocando ciclos. Então, eu chego até o T0, até onde ele está, e aí a gente começa a olhar para frente. Então, eu sei da onde ele veio, e aqui eu começo agora a gente desenhar, continuamos na tabuada do 7. Aos 35 anos, onde você quer estar? Aos 42. Então, não é aquela coisa, né? O que você vai ser quando crescer. São fases. Tá. E aí eu vou puxando essas fases, também olhando vida pessoal e vida profissional. Elas não podem se desconectar. Eu vou pegando vida pessoal e vida profissional e também trazendo os filhos, a esposa, para ele tomar contato com uma coisa chamada envelhecimento. Então, os filhos vão crescendo, a esposa, o marido, né? Os pais vão partindo. Então, a gente vai trazendo, porque a nossa mente, ela não está preparada para olhar para o futuro. Hoje, com algumas ferramentas da própria neurociência, por exemplo, o PET scan, se eu pedir para você visualizar o futuro, vai acender a mesma sinapse que acenderia se eu te mostrar um indigente na rua.
é algo totalmente desconhecido. Nossa, então, por isso que assim, visão de futuro é uma coisa que ou a gente estimula, ou é estimulado, ou a gente não é uma coisa natural. Não é porque morrer dói, imaginar que pessoas queridas vão morrer, imaginar que eu vou envelhecer, ter pé de galinha, celulite, barriga. Não quero ver nada disso. E aí a gente não olha. Então, a gente faz toda essa construção. Quem está nos ouvindo pode fazer. Continua aí, pega o papel, coloca lá a tabuada do 7. Onde que você quer estar? Os 35, 42, 49, né? 56, 63, 70. Pode ir até os 70, que aí a gente já libera a pessoa. Depois de 70 pode fazer o que quiser e beleza. Mas, mesmo assim, fica difícil. E aí a gente começou a brincar de benchmark. Como eu sou administradora e vim do mundo dos negócios, os meus clientes sabem como eu trago as ferramentas do mundo de negócio para a mesa de uma pessoa. Aí a gente brinca de benchmark. Eu falo, tá bom, então me conta quem já chegou. Quem foi que chegou lá? E aí eu tenho os meus. Gente, tem cliente que demora muitas semanas para encontrar alguém. Porque me ajuda. Porque, olha só, o mamífero, ele é um ser que aprende no exemplo. Então, por exemplo, qual que é a dificuldade da gente não ter grandes líderes mulheres? A gente não tem exemplo. A gente modela na liderança masculina. Aí tem um monte de líder mulher que é ali um homem, né? Eu falo assim, se eu perguntar, toda vez que a gente faz uma pesquisa com os nossos clientes, quem é teu pior chefe? É uma mulher. Outro dia a gente até brincou no Instagram. Eu falei, não vou brincar mais com isso no Instagram, é muito triste. Mas, por quê? Como você não tem um modelo de liderança feminina saudável, a mulher se modela, né, numa liderança masculina, que aí é a pior coisa, né? Eu falei, um Pokémon X, né, tentando, né, um golpe Y, dá ruim. Maravilhoso. Então, aí eu falo, então, me conta, quando isso tudo acontecer, quem hoje já no mercado conseguiu? Eu terminei de fazer um trabalho bonito, uma advogada, 20 anos, um dos maiores escritórios. Só para ninguém ficar confuso, eu atendo pessoas e empresas. Então, agora eu tô falando de uma pessoa. E ela falou, não quero mais escritório, eu quero ir para o outro lado, eu quero ir para uma empresa. São mundos diferentes, né? Uma grande advogada está dentro de um escritório, um grande escritório, e ir para uma das maiores multinacionais do país. E aí eu perguntei para ela, falei, agora me conta, quem são essas mulheres incríveis que já estão dentro das empresas e já, né, estão nesse lugar que você quer ocupar? Tá vendo esse silêncio? Não tem. Não, ela não conhecia, tem. Nossa. Graças a Deus, graças a toda a maturidade que o mercado tem adquirido, a gente tem. Só que ela demorou. Aí ela trouxe 3 mulheres lindas que estão, sabe, são C-level e são mães e correm, tem atividade física, sabe, tem o cabelo cuidado, aquela coisa toda. Eu falei, olha aí, porque o que eu faço? Eu pego o seu inventário de competência e comparo com o delas. Porque aí eu consigo ter a real lacuna do que você ainda precisa fazer. E é legal que, assim, agora o pessoal já está aqui, sabe o que a gente vai fazer. Mas quando eu estou conduzindo, a pessoa não sabe qual o próximo passo. Então eu falo, vai lá buscar o benchmark e me traga 3 mulheres superpoderosas que já chegaram nesse lugar. Demorou um pouquinho, ela trouxe, falei, me traga o LinkedIn dela, site, me traga, eu preciso saber quem é. A gente tem algumas figurinhas carimbadas. Eu já falei que eu ainda vou fazer um mapeamento dos benchmarks mais votados, né, nas minhas conversas. E eu falo, então, como é que ela se comporta no LinkedIn? Como é que é o estilo de vida dela? Ela corre, né? Olha só, você está se prometendo correr faz 10 anos. Ela chegou lá e ela corre, hein? Olha, né? Ai, meu Deus, olha só, você falou que o seu grande empecilho era ser mãe, por isso que você nunca virou uma C-level. Essas duas aí têm filho, né? E pelo jeito os filhos estão indo bem. Então, assim, por entender a nossa natureza, né? De precisar olhar algo e falar, é possível. Algo concreto. Exatamente. A gente precisa desse concreto. Concreto. Como é que a gente aprendeu a andar, falar? Como é que a gente aprendeu a se portar na mesa? Foi olhando um adulto, né? Olha só, ele tá pegando uma faca, peraí. Olha, o garfo. É assim que a gente aprende. Então, aí a gente senta e começa a olhar as pessoas incríveis que já chegaram lá, para que a Vivi tenha o caminho dela para chegar lá. Mas aí a tua mente já entendeu que é possível, né, etc.
Então, a gente termina o inventário de competência, faz a visão de futuro e pum. A gente fala, vamos brincar de benchmark. A pessoa fala, mas por que ela quer fazer benchmark? Isso não é coisa para empresa, né? Também, né? Não tem lá, você SA? Já faz algum tempo que a gente tem que olhar para a nossa carreira com essa forma madura, que ou a gente faz a gestão dela, ou não, ninguém vai fazer. E aí tem a outra ferramenta, por conta da sua pergunta, que é SWOT. Então, as empresas fazem SWOT, né? Então, para quem não é da área, a gente mapeia forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, aí a pessoa chega, então ela já fez o benchmark, visão de futuro, né? Já olhou a história dela, fala, agora vamos lá, vamos fazer a tua SWOT. Para chegar nesse lugar que você quer chegar, Vivi, quais são suas principais forças? Aí vai e coloca. E o que ainda falta? Quais são as lacunas? Sabe qual é o mais doido? A pessoa coloca nas forças dela coisas totalmente diferentes que estão no inventário de competência dela. Por quê, gente? Falta de autoconhecimento. Nossa. Então, é por isso que aí eu brinco. Sabe quando você manda, né? Você manda uma pessoa no mercado. Né? No meu caso, eu mando o marido no mercado. É um desafio grande isso, né? Isso é uma das grandes desafios da nossa vida. E eu não dou a lista de compras para ele. Ele traz um monte de coisa e fala, mas amor, cadê a batata? Né? Se a gente não faz inventário de competência SWOT, as pessoas começam a comprar um monte de curso. Verdade. Com um monte de coisa dentro da geladeira. Nossa, é verdade. Eu tenho cliente em burnout por excesso de curso, não é por excesso de trabalho, não. Eu tenho um monte de cliente que ainda não conseguiu fazer todos os cursos que comprou na pandemia. E eu falo, mas amigo, você tem um monte de coisa que não tem inventário de competência, não dá pra fazer um risotinho com isso aqui, não. Você realmente tem que buscar algo novo. Né? A gente conseguiu, né, transformar, gerar, colaborar com alguém a partir do teu último curso, o teu penúltimo, o teu antepenúltimo. Mas isso, Rebeca, eu acho que a gente tá confundindo o lifelong learning com isso. Com esse excesso de informação. Não, preciso comprar. Então, eu acho que tá tendo essa confusão. Então, a gente quer ser super, como sempre. Então, eu preciso estar sempre atualizado. Como você está falando, as pessoas estão entrando em burnout por esse desespero de... Por quê? Porque eu preciso performar melhor, eu preciso aparecer melhor, eu preciso, né, ter uma reputação a zelar, eu não posso não saber sobre isso, eu não posso não saber sobre aquilo. Vulnerabilidade, que a gente vive falando aqui no podcast. Né? As pessoas têm que saber, o chefe tem que saber de tudo, o líder tem que saber de tudo. Isso aí tá deixando as pessoas malucas. Doentes, na verdade. Doentes, essa é a palavra certa, né? Exatamente. Então, e aí, assim, aqui vocês estão sabendo o que eu vou fazer, mas a pessoa assim fala, olha, vamos fazer sua SWOT. E eu não abro, num primeiro momento, o inventário de competência dela. Falo, vamos fazer a SWOT. Então, para chegar nesse lugar dos teus sonhos, aí ela coloca, eu olho assim, né? Quando é online, a gente tá sempre com as telas compartilhadas, eu vou olhando e falo, gente, como assim? Ela vai chegar onde ela quer chegar a partir do que ela não tem hoje. A partir de coisas que não estão... Do que falta. Né? E aí a gente começa, né, a conversar e falar, olha, mas será que para chegar nesse lugar, ó, você tem esse idioma, você tem essa experiência, você tem essa premiação, que você nem colocou no teu LinkedIn, inclusive, né? Vai ficar difícil as pessoas saberem, né? E ela fala, gente, eu tenho tudo isso para chegar lá. Eu falo, tem. Agora a gente pode olhar a lacuna. Ah, sei lá, eu nunca liderei equipes italianas. Ah, eu nunca nunca participei de um conselho de governança. Ah, eu não... Tá vendo? Agora a gente tem que olhar para esse nunca e fazer a aquisição do nunca, mas aproveitando o que já tem. E aí a gente desce pro andar de baixo da SWOT, que são as oportunidades e ameaça. Aí eu viro e falo assim, ok, então agora me conta como é que funciona teu mercado, né? Então, quais as ameaças que a gente tem que entender nesse lugar, né? Vai sair de um escritório de advocacia e ir para uma multinacional, ou sair, né, de uma montadora e montar, né, uma startup, ou sair de uma startup e voltar, né, para uma big tech. Enfim, então agora me conta. Aí a pessoa para. Nunca pensou nisso. Eu falei, então, a gente tem que conhecer o território para transitar. Porque senão a gente vai começar a comprar curso, vai começar a se defender. Eu falei, você nunca jogou War? Né? Porque é isso, você tem que entender lá os territórios, os riscos dos territórios. Porque aí eu vou chegar no quadrado que eu mais gosto, que é de oportunidades.
olha só, esse mercado não tem ninguém com uma experiência X. Olha, esse mercado vai precisar, né, do que você já tem. Aí a gente consegue entender, aí aquele grau de ansiedade passa, porque não é mais desconhecido. A ansiedade vem do desconhecido. Então, se a pessoa não olha para dentro dela, né, forças e as lacunas, e não olha para fora, sei lá, se é tecnologia, não sei o que é, gastronomia, comércio, varejo, eu tenho que entender as minhas as ameaças e as oportunidades. E aí eu consigo transitar bem. Né? Então, são coisas simples, né? Que a gente até às vezes sabe, mas a gente acha que só funciona para a empresa, ou que isso aqui não vai funcionar. Faz muito sentido, Rebeca. Mas eu fico pensando, você está falando muito sobre a gente focar no que a gente já tem. E a gente está num momento de transição de mercado, de indústria 4.0, de um monte de competências diferentes, até se você puder contar para a gente o que o relatório do futuro do trabalho fala. Como é que eu pego tudo que eu tenho e aí tem um conteúdo novo do que vai acontecer daqui para frente, como eu pego o que eu já tenho, percebo isso daqui, faço os ajustes necessários ou realmente compro um curso sobre isso? Sim, então, o tópico, embora eu goste muito das oportunidades, o tópico mais relevante na SWOT, ele é o de lacunas, porque é aqui que precisa ter toda a minha requalificação. Só que as pessoas estão pulando para a etapa de ficar buscando coisas, sem fazer toda essa construção. E elas ficam comprando e buscando, né, e indo atrás de coisas que talvez elas já consigam. Uhum. Porque quando a gente lê o relatório do futuro do trabalho, a gente vai ter termos como upskilling e reskilling. Quer dizer, como é que algo que eu já sabia, que já sei, resolve um pepino do aqui e agora? Legal. Então, muitas vezes mudou de nome, muitas vezes mudou a tecnologia, sim, mas essa conexão ela precisa acontecer quando a gente fala de requalificação. Então, assim, é uma competência minha, algo que eu já tenho, que pode resolver uma questão do mercado, mudou de nome, mudou de área, ou muitas vezes sou eu que tenho que mudar de área, porque o que eu sei não serve mais para esse mercado, né? Eu preciso ir lá para outro mercado. Né? Que nem eu tenho uma jornalista incrível, só que o que ela está trabalhando em EduTech, né? Numa empresa de tecnologia na área de educação. Porque assim, o que ela sabia fazer, o sonho dela, quando fez a formação, ela olhou e falou assim, cara, o mercado está miando, o ChatGPT está aí, né? Assim, hoje qualquer pessoa se dispõe a fazer uma copy, e eu que estudei na melhor universidade, mas ela foi muito astuta. Ela falou, olha só, o que eu sei não está sendo reconhecido aqui, mas olha essa área. Né? Então, são movimentos que a gente precisa entender, por isso que eu preciso entender qual é o mercado. Muitas vezes o que eu sei não vai atender esse mercado. Eu até deixei aqui a colinha, por isso que o celular está aqui, porque eu acho que é legal a gente falar das habilidades, né, das habilidades do futuro. A gente pode até depois deixar o relatório para quem está nos assistindo baixar. Eu acho que todo gestor deveria ler esse relatório. São 2 relatórios que o brasileiro peca e não lê, que é o Global Risk, né, os riscos globais, e o futuro do trabalho. Toda vez que eu sento com você já leu? Tem gente que nem sabe que existe o relatório. Então, agora que vocês estão nos ouvindo, não pode mais alegar ignorância. Pronto. Vão ler. Né? Se você quiser, a gente pode colocar nesse QR Code. Sim, podemos. Podemos pôr no QR Code. Então, você que está assistindo, quer ler o relatório do Fórum Mundial. Econômico Mundial, Isso. Você pode acessar aqui por esse QR Code. Isso. Eu acho que também a gente pode colocar a própria, essa ferramenta e ela está numa fase gratuita, não é uma venda, ela está disponível, que é para ter essa percepção de como os outros me veem. A gente chama, e ela já tinha um nome interno, chama Descreva-me. Então, é o app? É a fase teste do app, porque a gente falou, gente, e se todo mundo, que é muito mais gente do que a gente consegue atender, e se as pessoas pudessem ter essa experiência de uma forma segura, pedir para as pessoas a descreverem, né? E aí ela vai receber um relatório e falar, gente, olha só, e ainda no app tem uma brincadeira, que antes da gente te mostrar o nome, você tem que adivinhar quem falou aquilo de você. Nossa.
Então você lê e fala assim, ai, não, isso aqui é minha mãe, não, isso aqui é meu chefe, não, isso aqui é meu marido. Então ele ficou bem, bem divertido. E é um presente, por enquanto, da ACI. É. Academia ACI. Exatamente. Que delícia, a gente adora presentes. Você que tá aí, olha lá, presta atenção, já curte aqui, vai lá prestigiar depois a Rebeca. Exatamente. Porque aí a pessoa manda, quando ela recebe 10 respostas, porque menos de 10 não fica, né, o relatório fica pobre. Aí quando bate 10 respostas, aí a tela abre e mostra. Aí na tela você fica adivinhando quem foi. E aí na próxima tela ele conta, olha só, não era teu pai, era teu avô, não era teu chefe, era teu ex. E é bem engraçado. Que legal. Porque eu olhei e falei, gente, mas seria incrível se todos pudessem dessa oportunidade. Sei lá, a gente atende muita gente ao longo do ano, mas é só a gente olhar o censo do IBGE, é muito mais gente do que a gente consegue atender. Eu falei, vamos fazer esse negócio pro mundo. E aí pega o inventário dela de competências. E se fala, cara, olha só, as pessoas enxergam essas conquistas. Eu nunca achei que aquele prêmio, todo mundo ganha aquele prêmio. Não, mas você ganhou. Então, numa entrevista de trabalho, na hora de você se colocar com a sua equipe, isso é importante falar. Que legal. Sei lá. Né, hoje, e não são só conquistas pessoais, sabe? A pessoa se dedicou, né, ao pai até o último dia com Alzheimer. Gente, é uma pessoa incrível. Sim, sabe? Essa pessoa adotou 3 crianças no meio da pandemia. Não são só coisas, mas até por conta aqui do relatório, hoje a questão, o líder, ele precisa inspirar, ele precisa influenciar. E se ele não sabe falar dele, o que ele é capaz de realizar, quem é que você quer ser liderado por um Zé Mané? Ninguém. E muitas vezes não é que ele é Zé Mané, ele não se apresenta para a pessoa, para a equipe dele, o quão incrível ele é. Eu brinco, as pessoas dão ao outro a responsabilidade de saber o quanto ela é incrível. Fala, amigo, facilita. Ajuda o pessoal a saber, né, no que você é bom, né? Poupa, né? Ajuda. Bom, uma vez por ano, o Fórum Econômico Mundial, ele reúne uma massa enorme de grandes empresários, né, pessoas que realmente empregam um volume enorme de pessoas ao redor do planeta e solta o relatório Futuro do Trabalho, né? E dentro do relatório tem muitas informações que a gente precisaria assim, né, fazer uma série, né, uma minissérie com vários episódios para falar disso. Mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção é a gente não gastar tempo, né, em habilidades ou competências declinantes, que não vão ser mais necessárias. Tá bom. E muito RH faz isso. Tem RH que me mostra o plano de treinamento, Lá eu falo, por que você está treinando nisso daqui? Porque essa competência não, né, ela vai deixar de existir. Mas está no plano de treinamento, de 1976, quando eu nasci, né? Porque daqui não faz sentido. Mas olha só, uma coisa que chamou a atenção é que, para o primeiro lugar, foi o pensamento analítico. Né? No mundo de algoritmo, de inteligência artificial, a gente vai precisar desenvolver esse pensamento. Gasta-se muita energia. Eu estou vendo que atrás de você está o livro Rápido e Devagar. Sim. Então, usar o S2 gasta muita energia, mas esse pensamento analítico é o que resolve grandes problemas. Não é o deixa a vida me levar, ou vou escovar os dentes agora, vou comer banana ou mexerica, enfim. Então, essa foi uma das habilidades que foi para o topo. Ela começou lá embaixo. Tem que ter um pensamento analítico, mental concreto, mas olha, ela apareceu esse ano como a primeira. Olha. Porque é, né, nosso grande parceiro de vida, que é uma inteligência artificial nos últimos tempos, né? Não é que ela chegou, ela já vive com a gente. Sim. Ela vai demandar esse pensamento analítico. Tanto que no Missão Impossível, o arqui-inimigo do Tom Cruise é uma inteligência artificial. Nossa, spoiler? Não é spoiler, não é spoiler, porque é a tônica do filme. Não, desde o começo, ele já né, quem é o inimigo, é uma inteligência artificial. Eu achei incrível a sacada dele. Que medo, né? O segundo é um pensamento criativo. Que eu acho isso bem, bem interessante, porque como a gente está se deparando com problemas nunca antes, né, imaginados, criatividade é um elemento super importante. E aí a gente vai bater de frente com as questões de saúde mental, saúde física. Quem é que consegue ser criativo com dor no corpo, medicado, Sim. com sono, cansado? Então, a gente amortece essa Exatamente. Essa habilidade. E ela está aqui, segundo lugar. Né?
A terceira, olha, resiliência, flexibilidade e agilidade. Então, aquela coisa do necessidade de controle, tem que ser, né? E eu sei que mas eu falei assim, essa Rebeca é doida, porque ela tá mandando planejar e aí ela vem falar de resiliência, flexibilidade. A gente planeja para concentrar o nosso potencial em uma única direção, mas que a gente sabe que aquilo vai mudar 500 É o vezes. que você disse no começo, a gente tem controle sobre 50%. Exatamente. Os outros 50% é do cenário externo. Olha, gostei, a Vivi tá me ouvindo, gente. Olha só. Completamente. Resiliência, flexibilidade e agilidade é justamente isso. Porque se 50% não tá no meu controle, né? Eu vou precisar ser resiliente, ter flexibilidade e ser rápido, porque a hora que o outro lado, né, faz diferente do que eu queria, eu tenho que ser muito rápido para ajustar a rota. Sim. E resiliência tem tudo a ver com bem-estar mental, né? Olha a próxima, você vai gostar da Então, próxima. Quarta, motivação e autocuidado. Motivation and Olha self-awareness. Exatamente. Autocuidado. O planeta nunca teve taxas tão altas de depressão. Então, a gente está aqui falando tal de forma leve, mas é assunto de saúde pública. Sim. Aqui acho que a gente tem 20% da população com depressão. Não sei, olha, a gente tem do ISMA, né? É um número bem alto. É alto. É bem alto. Eu acho que é 20%. Eu sei que a gente é o país mais ansioso do mundo. E eu acho que de depressão a gente tá com 20% da população. Não sei, se eu estiver errada, tudo bem, comenta e não tem problema. Tudo bem, ela falou que não era boa de números e tá tudo certo, tá vendo? A gente é Mas assim eu acho mesmo. que é 20%. A gente tá para trás só do Japão, né? A minha ancestralidade aqui. Então tá em quarto lugar. É isso mesmo, a gente só tá atrás da Exatamente. É isso mesmo. A gente é o segundo do mundo em depressão. Aqui, ó, motivação e autocuidado. Aí outro dia eu tava, assim, às vezes eu tenho vontade de jogar a minha Havaiana na cabeça de alguém, é um desejo incontrolável. Que assim, a pessoa não tava, eu tava trabalhando com os líderes, e aí uma das líderes veio falar que um consultor foi lá e falou assim, poxa vida, não tá tendo tempo de ler, o que você faz na hora do almoço? Eu falei, almoça, pelo amor de Deus, não é para ler, não é para ver podcast, porque assim, se você não tiver essa despressurização na hora do almoço, sua performance vai ser péssima. Sim. Né? Tá lá, ó, no livro Rápido e Devagar que tá aqui, que é do Kahneman, eu falo, gente, quando um psicólogo ganha um Nobel de Economia, né, alguma coisa a gente precisa olhar pro cara. Então, é um livro meu de cabeceira. Então, ele mostra lá, né, um dos estudos, ele faz muito estudo. Juiz tá lá, ele é aqueles juízes que votam a saída ou não, né, dos presidiários. Então, ele tá lá bem de manhã, solta. Vai chegando na hora do almoço, não solta. Aí ele vai almoçar, aí ele volta, solta. Perto do final do dia, não solta. Então, assim, tá mais do que comprovado que a nossa qualidade de presença vai influenciar na nossa decisão. Sim, é verdade. Né? Eu fui apresentar um trabalho sobre sustentabilidade em Portugal. E aí a minha crítica era, eu falei, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, tá bom? A gente tem que cuidar de toda a questão ecológica, mas vamos combinar. Lá no meu país, com quase 90% de pessoas endividadas não conseguem lembrar de lixo reciclado, de árvore, de fechar a torneira. Então, assim, ou a gente coloca o elemento humano, né, nessa discussão, porque, assim, não tem. Então, é a mesma coisa. Se a gente estiver cansado, etc., a gente não vai lembrar, né, não vai. A gente vai, é que nem carro, né, com combustível na reserva, ele fica, computador, né, quando ele tá na reserva, ele desabilita um monte de coisa. E tem gente que chega no trabalho já com a bateria na reserva. É verdade. Vou pegar aqui mais um. Tá bom. Esse aqui eu quero falar porque a gente falou dele hoje, que é curiosidade, né, e o lifelong learning, é a quinta. Então, essa curiosidade de saber que muitas vezes o professor não vai ter a resposta, o chefe não vai ter a resposta, o governo não vai ter a resposta e a gente vai ter que caçar essa resposta juntos e é um aprendizado contínuo. Eu lembro que em algum momento o pessoal falava que só médico tinha que se especializar a vida toda, né? Agora não tem jeito, a gente já sai da escola com currículo defasado. Isso em tecnologia, em qualquer coisa. Não, antigamente você se formava em engenharia, você era engenheiro pro resto da vida. Será que... Como é que vai ser essa engenharia daqui para frente, se você não continuar se atualizando? Acabou. Até porque a própria engenharia, né, já tem sofrido o impacto, né, da própria tecnologia, né, internet das coisas. Né? E aí, assim, ou ele entende que aquilo está, né, acontecendo,
né? Ou ele vai ficar obsoleto dentro né, do próprio canteiro de obras, né? Porque hoje é muita tecnologia, inclusive para os engenheiros. Mercado financeiro, todos os robôs, né, já mapeando, né, os investimentos, o comportamento. Então, assim, é para qualquer um. Então, esse lifelong learning, né, ser olhado, né, junto com a curiosidade que tem que estar junto com resolver problemas concretos. Né? Fala assim, mas eu gosto de aprender artes, eu gosto de aprender música. Então, mas isso também é um aprendizado que vai trazer uma série de benefícios para a competência anterior, que é o autocuidado. Né? A arte, é aquele momento que você está produzindo hormônio de bem-estar, né, para se relacionar melhor com os estressores ao longo do dia. Então, tem que ter esse equilíbrio. Né? Nossa, Rebeca, eu amei tanto essa nossa conversa que ela tá acabando. Mas eu não queria que acabasse, porque que delícia. Muito obrigada por tudo que você me disse até aqui. Assim, você trouxe de maneira prática tanta coisa que a gente pode pôr em prática a partir desse momento que você tá aí, né, assistindo, eu também. Bom, a gente precisa finalizar, porque a gente tem que trabalhar em outras coisas, né, para pagar as contas e tudo. Mas o que você acha que a gente não pode sair daqui sem contar? O que você acha que você precisa dizer antes de sair daqui? Para o público, para o pessoal que está assistindo, para essa liderança, para esse pessoal de gestão de pessoas, para a gente como eu e você, empreendedores. Eu acho que a primeira coisa é a gente ressignificar a carreira, né? Que ela não é do mercado, ela não é da empresa, ela não é do nosso chefe. Ela é o caminho de realização para o nosso propósito. Carreira vem de caminho. Então, a gente olhar realmente a nossa carreira como algo que vai nos levar à realização do nosso propósito. E você trouxe agora a parte de liderança, é a frase que você trouxe que chamou a atenção. O líder não tem como dar o que ele não tem. Então, ele quer melhorar, né, o clima da empresa, ele quer melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores, ele quer melhorar a performance, ele precisa começar por ele. Não é uma frase de Gandhi, é uma frase para todos nós, que começa por nós. Então, você quer ser um líder incrível? Né? Seja uma pessoa incrível, inspire as pessoas a seguirem seus passos. Né? E aí, ele vai conseguir ter uma boa performance, enfim. E é muito isso, né, Rebeca? Se você quer criatividade desse grupo, você precisa cultivar o quê? Bem-estar para eles, né? Se você quer que eles levantem a mão, tragam ideias novas, você precisa cultivar confiança neles. Então, precisa parar um pouquinho, ver o que eu quero deles e o que eu, como líder, preciso cultivar nessas pessoas. Preciso cultivar em mim primeiro e depois nessas pessoas. Exatamente. Se ele não acreditar que a carreira pode ser saudável, ele não vai conseguir se mover nessa direção. Certo, é isso mesmo. E dá para ser saudável, então, Rebeca? Dá com certeza dá. Bom, esse é assunto para um outro dia, né? Porque, né, o que os números estão dizendo é que tá todo mundo doente aí, tá muita gente ficando doente, todo mundo não, mas muita gente ficando doente dentro do ambiente de trabalho. Mas é um assunto para um outro podcast que você com certeza vai ver aqui no canal Humanize, a gente vai esperar por você. Rebeca, gratidão, muito, muito obrigada pela sua fala, pelos seus ensinamentos, por tudo e pela sua presença. Tá bom, eu que agradeço, Vivi. Obrigada a todos. Gente, nesse QR Code, você sabe, tem lá os links da Rebeca, corram lá, que tem todo esse conteúdo que ela contou aqui pra gente, muito mais. Tem os serviços dela, que a CI faz, a Academia CI faz. Você contou um pouco do que vocês fazem, treinamentos, fazem mentorias e mais um monte de coisa. Quer falar mais alguma coisa que vocês fazem? Não, vou deixar todos curiosos para ir lá no QR Code e descobrir. Muito bom. Gatilho aqui da curiosidade, gente. É isso aí. Muito obrigada a você que está aí. Curte e compartilhe esse conteúdo que vai ajudar muita gente, com certeza. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada.